como eu estava falando para os irmãos, muitos irmãos tinham dúvida. Como o Messias conseguiu enviar os 144 mil selados, os 23 profetas, porque Adão já estava na terra. Adão é o primeiro profeta, não nascido de mulher, mas ele já estava na terra. Então, o Messias, quando muitos vão falar, como que pode o menino Jesus fazer um acordo com Satanás? O menino Jesus, Azazel, Enoque, com certeza fez um acordo com Satanás e passou a perna nele. Tanto é que quem está no comando do mundo hoje é a besta do Apocalipse, que nada mais é Enoque, esses que tacam a foto na casa de todo mundo aí, com o nome de Jesus Cristo, que não pode mudar o nome, mas eles mudaram o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que o original é Jesus Cristo, Filho de Deus, e mudaram para Jesus Cristo, Filho de Deus num país, na língua francesa é um outro nome, no inglês é outro nome, cada lugar do mundo é um nome. Então, esse aí, com certeza, passou a perna em Satanás mesmo, em Israel, cujo depois assumiu o corpo de Moisés. Mas muitos irmãos pensaram, falaram assim, mas como que Moisés, Israel e o Messias, na época, Miguel, porque o Messias ainda estava no reino do céu ainda, ele não tinha vindo na terra, não tinha trocado o corpo, assumido o corpo dele de Emanuel, né, que é o nome verdadeiro dele, mas foi adulterado. Mandamento, não adulterarás. Tirou Emanuel e colocou Jesus Cristo. O que é isso? Adultério. Não é homem e mulher. É tirar a verdade e colocar mentira em tudo que o Pai falou e o Messias falou. Mas resumindo, como que foi esse acordo? Então hoje eu vou mostrar para os irmãos um acordo que teve entre Miguel e Israel. Então os irmãos, preparem as camisas de força para amanhã, porque hoje vem o que muita gente tinha dúvida. Como isso aconteceu? Irmãos, isso começou depois da queda dos anjos, que Miguel e seus anjos, as duas testemunhas, Miguel e os 144 mil selados, os 144 mil selados, notem, 12, 36 mil, eles lideravam com o Messias. O Messias, as duas testemunhas, os 144 mil selados, os apóstolos também estavam. Só que os apóstolos vieram na terra, nasceram de mulher, e eles foram descobrir isso bem no finalzinho, que eles eram anjos vindo na terra, nasceram de mulher, para poder cumprir as escrituras que o Messias preparou. Mas o resultado de tudo isso, mais importante, foi lá no início. Mas, irmão, isso não está escrito na Bíblia. Onde que está escrito isso? Quem que você queria que o Pai mandasse para contar todas essas coisas? Os padres? Que faz o catecismo lá, com as criancinhas, com os menininhos. O Pai está vendo tudo. Pode discutir. Por isso que eles vão pagar em dobro o que eles fizeram. Os pastores evangélicos, que ficam tirando dinheiro das idosas, que deixam de comprar seu remédio, alimento, para dar dinheiro para eles comprar jatinho, mansão. É esse que vocês queriam que viesse falar as coisas do Pai? Ou talvez os muçulmanos, né? Tem Alá, ou os judeus, povo santo, que só sabe roubar, matar e destruir, que matou os profetas, matou os apóstolos, mandou matar os apóstolos, por falta de coragem, pegaram o Messias e entregaram o Messias para Azazel, estava no corpo de Enoque na época, porque eles não queriam sujar suas mãos, né? E Azazel também não queria, aí um ficava empurrando para o outro. Mas isso vocês vão entender hoje, porque agora nós vamos voltar lá para o início. Muita coisa que os irmãos tinham dúvida da morte de Abel, como que foi a morte de Abel. Nunca falei sobre isso, meus irmãos. O que eu vou falar hoje são coisas que aconteceram bem no início, que precisou ter um acordo entre o Messias e Israel, o diabo, o Satanás, que hoje está no corpo de Moisés. Precisou ter um acordo. Mas vocês vão entender agora por que teve que ter esse acordo. Lá no princípio, meus irmãos, quando o Messias, as duas testemunhas, os apóstolos, ainda estavam em corpos espirituais, corpos de anjo, Miguel e seus anjos lutaram com Israel, Azazel, Ismael e seus anjos. E eles foram jogados aqui na terra. Quando eles chegaram aqui na terra, o Pai teve aquele
plano de resgate. Como? Porque a cidade no Reino do Céu ficou 1/3 vazia. Todas as 500 milhões de casas, pedras da Geórgia, todos aqueles 500 milhões de casas abandonadas, uma cidade vazia. Os irmãos lá no Reino do Céu, uns 1 bilhão de anjos, todos tristes. Toda vez que passava por aquela parte do Reino do Céu, estava vazia. E vinha na hora a lembrança dos irmãos que moravam lá e foram jogados na terra. E com o passar do tempo, o pai explicou, já passei alguma parte para os irmãos sobre isso, que o pai começou o plano de resgate, o pai, o Messias, e isso começou a explicar para os irmãos, vamos fazer o homem nascer na terra, porque ele nascendo na terra, eles vão nascer com os anjos caídos, eles vão conhecer os anjos caídos, e aqueles que rejeitarem os anjos caídos, morrer da carne, nascer do espírito, a gente traz para essas casas. Ali estava começando o plano de resgate. Então, o pai fez Adão, depois fez Eva, depois Eva. Adão, no começo, irmãos, Adão ficou muito tempo sozinho na terra. Ele, os animais, eles cuidando das coisas, e os animais ali com ele, o Adão dando os nomes. Então, isso é real. Por quê? Porque quando Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, ele estava vendo. Ele estava ali vendo tudo, por isso que ele sabe essas coisas, porque ele viu, ele estava ali. Ele não é onisciente, onipresente, que vê, não, ele estava ali vendo, caminhando, perturbando a vida de Adão. Ele perturbava a vida de Adão, vocês não têm noção como ele perturbava a vida de Adão. Só que as duas testemunhas, o Messias, muitos irmãos no Reino do Céu, naquela época, era permitido descer na terra. Agora que vocês vão começar a entender por que o Messias fez um acordo com Israel, o diabo, Satanás está no corpo de Moisés hoje. Era permitido descer aqui na terra, conversar com Adão. Aí Adão, depois veio um pai, como diz a história, tirou um pedaço da costela de Adão, fez Eva, nasceu. E aí Adão teve o primeiro filho, o primeiro nasceu Caim e Abel, né? Abel e Caim. Aí depois teve outros filhos, foram nascendo. Não se esqueça que Adão ficou mais de 900 anos na terra. Eva e Adão tiveram muitos filhos. Era todo ano tendo um filho, todo ano tendo um filho. E aí nasceram netos, bisnetos, tataranetos, e muito. Foi muito rápido, muito rápido. Então, teve uma época que Adão era tão perturbado por Israel, mas tão perturbado, que Adão começou a enfrentar Israel com força. Adão olhava na cara de Israel e falava assim, olha, da mesma forma que o Pai formou você na terra e deu o sopro de vida, eu também fui. Você não pode me matar. Mesmo sabendo que anjos podem matar anjos. Mas o Pai foi bem claro. Bem claro. Nenhum anjo deve matar outro anjo. Tudo que eu fiz com as minhas mãos e dei o sopro de vida, incluindo os animais, não toquem. Não toquem. Mas, irmão, eles faziam sacrifício de animais. Agora que vocês vão começar a entender. Porque eles faziam sacrifício. Quem fazia sacrifício de animais? Quem fez o primeiro templo ali para fazer sacrifício de altar, para fazer sacrifício de animais? Vocês vão começar a entender agora como era uma loucura depois que esses anjos caíram aqui na terra. Depois nós voltamos para Adão. Depois que os anjos caíram aqui na terra, meus irmãos, Adão foi enganado. Adão nunca foi enganado, desculpa. Adão nunca foi enganado. Eles tentaram enganar, mas aí Azazel, do lado de Israel, falou assim, bem, a gente não consegue enganar Adão de jeito nenhum, não tem como. Já tentamos muitos anos, não consegue. Dessa terra. Os anos dessa terra. E eles não conseguem. Aí Azazel falando para Israel. Naquela época eles eram um casalzinho. Vamos usar uma tática diferente. Já que a gente não consegue enganar Adão, vamos se aproximar de Eva. Notem que essa parte acontece depois com Caim e Abel. Guardem bem isso. Acontece com Caim e Abel. Vamos enganar Eva. Mas isso depois que Adão pecou e teve as crianças, nasceram os filhos, isso depois. Mas guardem isso, porque vocês vão entender lá na frente. Depois que Adão tem os filhos, tudo, a história se repete. Eles são assim, tudo se repete. Eles nunca fazem nada, não. A história só se repete. Então, quando Adão caiu, os anjos caídos foram em Eva, ficaram ali na cabeça dela. O Israel ficou atrás da serpente, começou a falar com a Eva, e a Eva pensando que era a serpente que estava falando, mas era Israel que estava atrás da serpente, conversando com ela. Eles eram crianças, eles eram inocentes, eles não sabiam que para eles o animal estava falando. E aí eles,
a fruta. Não foi a questão do pecado, não foi a fruta, mas sim a desobediência ao pai que não era para mexer. E aí caiu, aí Adão virou carne e sangue, igual nós hoje, carne e sangue. Eva também virou, e aí eles começaram a ter os filhos. Mas mesmo assim, Israel não parava de perturbar Adão, sempre perturbando. E Adão olhava na cara dele e falava assim, você não pode me matar porque o pai me fez, com a mão dele me deu sopro de vida. Eva também você não pode matar, porque o pai que fez a Eva. E Israel ficava louco para querer matar Adão. Louco. Mas ele sabia que se matasse Adão, ou Eva, que foram feitos, o pai que fez, e os animais que o pai fez, eles corriam um risco muito grande de ser lançado no sol. Porque o pai não ia ter perdão. Se matar o que ele fez com a mão dele, então eles pensaram, a gente não pode matar o que o pai fez. Aí começaram a ter filhos. Aí que vem as coisas. Começaram a ter filhos, os animais começaram a se reproduzir. E aí chega uma época que na insanidade de Israel, o céu ainda estava aberto, eles conseguiam ver o céu. No céu, os anjos estavam no céu, conseguiam ver eles aqui embaixo, porque eles têm os olhos dos anjos, não mudam, vê longe, meus irmãos, conseguem ver, escutar longe, é diferente do ser humano. E eles olhavam para o céu e Israel começou a ficar meio maluco. Aí os animais começaram a se reproduzir, não paravam de reproduzir. Aí Israel teve uma ideia de louco. Não é à toa que ele é meio maluco até hoje. É um psicopata, um louco. Ele fez um altar de pedra, pegou um animalzinho, filhote, não que o pai fez, já era filhote, então é nascido de animais, não é, o pai não fez, foi reproduzido por outros animais. Foram reproduzidos, já o pai não fez. O pai fez os primeiros com a mão dele e soprou. Mas os filhotes não. Israel teve uma ideia meio maluca. Ele olhava para o rei do céu e sempre estava xingando todo mundo. Que vocês é isso, que vocês é aquilo. Eu vou tentar evitar as palavras que ele falava, porque é muito baixo. Então eu vou falar o que eu falava que eles falavam. Vou falar o mais simples mesmo. Eles ficavam aqui debaixo, chamando... Vou falar o mais simples, que eu chamei eles também. Eles olhavam para o céu e falavam, ô seus porcos! Desse jeito, desse jeito. Era só amanhecer o dia aqui nessa terra, eles olhavam para o céu, ei, seus porcos! Desse jeito. Desde a época que ele caiu aqui na terra. Depois que Adão caiu, Eva caiu, tiveram os filhos, os animais começaram a reproduzir, Israel teve uma ideia de psicopata mesmo, maluco. Ele pegou uma ovelhinha, nessa época já tinha caído, Adão já tinha caído, já tinha rolado o bacanal, e eles começaram a fazer um bacanal novo. Todo dia um bacanal diferente. Eles pegavam uma ovelhinha, levavam para o altar, olhavam para o céu e falavam aqui, olha aqui, seus porcos. Cortava a ovelhinha, cortava o pescoço dela, jogava no altar e tacava fogo. E começavam a dançar em volta, os porcos. Dançando, e aqui rolava um bacanal, que eu já falei para os irmãos, né? O bacanal rolava entre Israel e Azazel e os seus anjos. Eles faziam isso, meu irmão, todo o santo dia. Depois que Adão e Eva caiu, os animais se reproduziram. Amanhecia o dia nessa terra, eles pegavam os animaizinhos mais bonitos, os primeiros, assim, sabe? Mais bonito, não o que o pai fez. Os animais deram cria, tiveram seus filhotinhos, ele pegava o mais bonito. Chegava perto do altar, olhava para o céu, cortava o pescoço do animal, jogava no altar, tacava fogo, seus porcos. Agora vocês vão entender. Sente o cheirinho suave. Olha que cheiro gostoso subindo para o Senhor. Aí, desse jeito, meus irmãos, durante muito tempo. Muito tempo. Amanhecia o dia, eles pegavam uma ovelhinha ou outro animal, cortavam o pescoço, jogavam no altar, tacavam fogo. Olha, seus porcos! Que cheirinho gostoso, agradável ao Senhor! Matava os animais aí. Isso foi muito tempo fazendo isso. No reino desse céu, ninguém já aguentava mais. Todo dia amanhecia nessa terra, eles pegavam o animal, cortavam o pescoço, jogavam no altar, tacavam fogo, gritavam, olha aí, seus porcos, sente o cheirinho agradável do Senhor. Que gostoso, sente o cheiro agradável do Senhor. Agora vocês sabem de onde saiu essa mensagem, né? Está nas escrituras. Eles faziam isso todo dia, meus irmãos. Todo dia. Chegou uma hora que ninguém aguentava mais no reino do céu. Todo dia, durante anos, eles fazendo a mesma coisa. Pegavam um animalzinho novo, cortavam o pescoço, jogavam no altar, tacavam fogo.
gritava, ó, seus porcos, sente cheirinho agradável, e vai. E aí, depois de fazer isso, rodava o bacanal, um se pegava o outro ali. Ali é aquela bacanal total. O famoso carnaval. Chegou uma hora, meus irmãos, que tava todo mundo no céu assim, já não aguentava mais. Ninguém aguentava mais aquilo. Ninguém aguentava. Todo santo dia. Amanhecia o dia nesse planeta, pegava os animais, cortava, jogava no altar, tacava fogo e gritava, seus porcos, sente o cheiro agradável, os animais sendo queimados, o cheiro agradável do Senhor. Chegou uma hora que ninguém aguentava mais isso. Depois de muito tempo, eles fazendo isso com os animais. Aí os irmãos conversando. Aí as duas testemunhas conversando com o Messias, todo mundo conversando. Aí o Messias vai até o pai. Aí o Messias chega no pai e fala assim, ô pai, tem como? A gente não aguenta mais isso. Eles pegam os animaizinhos lá, cortam na nossa frente. Porque do reino do céu dá pra ver aqui tudo que eles faziam. Corta os animaizinhos, joga no altar, taca fogo, sobe aquela fumaça dos animais mortos e fala pra chamar a gente porco, fala pra nós sentir o cheiro. O pai fala, tô vendo, meu filho, o que tá acontecendo? Aí o Messias falou, tem como fazer alguma coisa, pai, pra acabar com isso? Aí o Messias estava sentado, as duas testemunhas estavam perto também. Aí o pai colocou a mão em cima da mão do Messias e disse assim, meu filho, tem como fazer, mas vai piorar. Aí o Messias olhou e falou, mais? Ele falou, meu filho, vai piorar mais. Se prepara que daqui para frente vai piorar tudo, vai ser pior. Tudo que fazer vai ser pior. Aí o pai falou pro Messias assim, mas tem como fazer que eles não vejam a gente aqui mais? A gente vê eles lá, mas eles não vejam mais a gente aqui. Porque se eles verem, eles vão ficar infernizando a nossa vida. Mata os animais, queima e fica mostrando pra gente. E ninguém aguenta mais ver isso. Aí o pai disse assim, tem, mas vai piorar. Aí o Messias pensou, o pai pensou, todo mundo olhando um pro outro, falando assim, mas de que jeito, a gente não aguenta mais isso. Aí o Messias falou, se for para piorar, vamos já fazer a coisa, né? Então, a partir desse dia, o Messias conversando com o pai, conversou com todos os irmãos, testemunha todos os irmãos, o pai falou assim, eu vou fazer um véu entre a terra e o céu. Eles lá embaixo não vão ver aqui e não vão escutar. Nós aqui vamos poder ver eles lá embaixo e escutar. Só que eles não vão ver a gente. E a gente não vamos escutar em termos, né? Não vamos escutar o que eles estão falando, mas eles não vão conseguir ver mais o sangue no céu.